Maternidade AVT. Vamos começar falando a importância desse momento. Então, você já falou que já viajou várias vezes. O que isso é importante para o vínculo, para a relação, o papel do pai e da mãe nesse momento de levar a criança para um lugar novo? Eu acho que a viagem, como eu falei, eu acho que é um dos momentos mais bacanas para você criar vínculo. Então, acho que o ponto número 1 da viagem, acho que é esse, é o vínculo. Acho que descoberta e novidade é uma coisa muito interessante. Acho que eu vou tentar pontuar 3 coisas e o desenvolvimento afetivo. Então, acho que por que é interessante? Porque os pais, a gente fica numa rotina tão corrida do dia a dia e que eu acho que a viagem é um desligar um pouco da tomada daquele seu papel de vai tomar banho, vai comer, escova os dentes. E aí você sai um pouco desse papel, né? E entra num modo diferente. Isso cria um contato muito direto. Então, acho que para a criança ter esse contato com o pai, que não é só esse pai que está lá no dia a dia da cobrança, acho que isso é super legal. Então, e aí você está nesse processo de acordar e dormir 24 horas por dia direto, cria um vínculo afetivo, emocional muito bacana. Acho que esse é outro ponto importante. E as novidades. Então, eu falei para vocês que eu gosto muito de viajar, já fui para lugares muito diferentes. Acho que quando você conhece comidas diferentes, Sim. sons diferentes, ou seja, as pessoas falando línguas diferentes, sabores diferentes, né? Então, acho que cultura diferente, tudo isso é muito bacana na viagem. Então, eu acho que, do ponto de vista de desenvolvimento neurológico da criança, é muito, muito importante. E aí a gente está falando de viagem, puxa, eu gosto de viajar para lugares distantes, etc., mas é a ida para a praia aqui, é descer a serra e ir para a praia, é ir para o interior, para uma fazendinha, é o contato com a natureza, é essa convivência. Você fala, puxa, você lembra, você perguntar para uma criança, talvez ela não lembre onde ela foi, mas ela vai lembrar com quem ela estava. A gente tá falando de viver a experiência. Exatamente. Isso independe do lugar, eu acho. Exatamente. Você falou algo interessante que me pega muito, que é de desenvolvimento, acho que neurológico, enfim. Eu queria entender mais. Por quê? Por que tem um plus aí no desenvolvimento isso. neurológico? Acho que o primeiro ponto é a gente fala a coisa do jogo da troca, né? De eu pedir atenção e receber atenção. É difícil falar isso, mas na nossa rotina do dia a dia, muitas vezes isso não é tão possível por conta dessa logística toda que a gente tem. E esse jogo de troca, você observar coisas novas, conversar e ter essa troca. Nossa, o que é isso? O que é aquilo? Nossa, pai, por que as mulheres aqui usam esse pano na cabeça? Filho, isso chama burca. E aí você explica tudo isso. Então, esse treino de observar na prática tem um padrão de desenvolvimento neurológico impressionante. E aí a gente está falando de uma situação distante também, mas são os projetos de viagens da própria escola. Os meus filhos foram agora para o interior de Minas para fazer um trabalho. E ele contando o que comeu na fábrica de doce de leite e tal. É uma experiência, é uma viagem. Não precisa ser só com a gente, mas é uma viagem. Então, essa coisa de você conviver é muito interessante, e aí você ter essa troca entre as pessoas, isso ajuda no estímulo neurológico. E a natureza, né? Assim, quando a gente fala de viagem, eu estou pensando em natureza. Sim. Isso tem muito estudo mostrando o quanto para o cérebro da criança, para a arquitetura neurológica da criança, isso é importante. Então, o cérebro ele precisa de uma base saudável, e essa base saudável é com a nutrição, mas é principalmente com as experiências vividas. E as viagens permitem experiências novas, diferentes, que tiram a criança dessa zona do dia a dia de conforto e permitem esse vínculo afetivo com quem está lá com elas, seja a avó, seja os pais, é uma troca muito constante. É literalmente uma transformação do cérebro, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente tem que sempre... Eu gosto de fazer uma analogia do cérebro da criança com uma casa. Eu tenho um projeto que é o que a gente faz antes da criança nascer, é o nosso DNA. Então, eu tenho um desenho, como se fosse um projeto da casa montada. E aí, o que eu vou precisar ao longo da vida para construir essa casa? Eu vou precisar nutrição, estímulo, e aí eu vou construindo essa base. A base é o que sustenta essa casa. Então, eu posso ter um projeto inicial e ter uma base sólida, depois toda a parte interna dessa casa, que é quadro, decoração, eu vou moldando ao longo da vida. Sim. A viagem faz parte desse processo, o quanto isso a gente vai criar. Mas eu tendo uma base forte,
eficiente, eu vou ter um cérebro bacana. E se eu não tenho essa base, daí eu vou ter muito menos, inclusive condição, do ponto de vista de inteligência, cognição, linguagem, é abaixo. Então, situações de estresse em que eu destruo essa base sólida da minha casa, como racismo, como dificuldade nutricional, como violência, eu vou ter um cérebro menos capaz do que ele seria, né? Ou seja, eu não consegui colocar esse projeto todo que eu desenhei em prática. Isso é muito difícil. O que fazer assim, doutor Paulo, com a sair da rotina? Então, uma preocupação eu acho minha... que é o terror dos pais, né? Quando você tira o seu filho da rotina, se torna algo dramático. Primeiro, acho que pode ser meu óbvia resposta, ir para uma viagem é muito impactante para a rotina da criança, e se sim, o que a gente pode fazer para lidar com aquele momento? Porque eu penso que, aí falando por experiência minha, por mais que a gente se prepare para uma viagem, né, o imprevisto é sempre o que causa o problema, porque a gente não sabe. Ou é um filho que passou mal num brinquedo, ou passou mal porque comeu alguma coisa... Qualquer outro... A criança pode não dormir direito. Ou dorme, horário, a comida, não gosta desse tipo de comida. Como lidar com essa nova ambientação? Porque não vai dar tempo de se ambientar, né? A rotina para a criança é muito importante. Eu falo isso muito no consultório. Acho que talvez uma das coisas mais importantes para a saúde, até mental da criança, é ter rotina. Mas a gente está falando de um período geralmente mais curto, e com experiências diferentes. Então, óbvio que não dá, você falou de viajar, né, a sua ideia de ter filhos é porque você vai viajar, mas é uma nova viagem, é uma viagem diferente. Não dá para eu colocar a mochila nas costas e querer parar em um lugar por dia para, né, dormir em cada vez um lugar. É sempre uma novidade. Ter o horário de... Então, acho que a gente tem que entender que existe um ritual mínimo para essa criança. O que é o ritual mínimo? É ter um bom café da manhã, é respeitar os horários de soneca, dependendo da idade. A criança menor tem soneca, então eu vou ter uma programação que eu vou parar num lugar, ou eu vou estar com um carrinho, eu sei que meu filho dorme bem no carrinho, então eu vou fazer no momento da soneca, eu sei que vai ser um horário que a gente vai estar caminhando, ou que eu vou parar para almoçar. Então, esse tipo de rotina, então as refeições principalmente, os horários de soneca, ajustar, você falou do fuso, às vezes a gente tem que ajustar o fuso. E aí, às vezes, mas são 5 horas de fuso, exagerando aqui. Não precisa ajustar 5 horas. Se meu filho acorda às 7 horas da manhã, se ajustar 3 horas, 2 horas e meia, ele vai acordar às 9h30. Não é melhor acordar às 9h30 nas férias? E aí ele acorda às 9h30 e não vai dormir às 7, vai dormir às 9h30 da noite. E aí vocês vão poder jantar. Às vezes a gente não tem essa oportunidade no dia a dia de almoçar. E aí você consegue respeitar as refeições. Então, acho que óbvio que dá para ajustar. É importante a rotina, é importante respeitar a idade, a faixa etária da criança em relação a sono, soneca, refeições. Mas dá para fazer muita coisa bacana. Dá pra, né? E aí você falou da alimentação, tem que entender um pouco, acho que uma viagem que você fala, a gente para comer em algum lugar. Com criança é mais difícil, eu vou ter que me planejar. Puxa, eu já sei que tá horário, nós vamos parar. O que tem? Come tal coisa, não come tal coisa? Que fase da introdução alimentar tá? Que fase da alimentação tá? Isso tudo acho que é um planejamento. Mas é mais uma coisa para vocês fazerem juntos, para vocês não é pensarem juntos. Né? Perfeito. Sim. Então acho que dá para fazer. A gente tá falando de estar junto, né? Então é interessante que na nossa rotina, muitas vezes a criança passa mais tempo nas atividades externas e menos tempo com a gente. Então, acorda de manhã, você faz o café da manhã e deixa ele na escola. E talvez você pegue ele na hora do almoço, às vezes até um pouco mais tarde do almoço, aí tem uma outra atividade. A agenda das crianças hoje, às vezes é mais corrida do que a nossa. Então, a criança tem todo um processo. E esse período de ócio, que muitas vezes eu tenho nas férias, parece simples, mas para o cérebro ele é muito importante. Então, a hora que você está no ócio, o que acontece hoje em dia? Infelizmente, a criança está no ócio e aí não tem nada para fazer. O que as pessoas fazem? Pega o celular. Pega o celular, entrega o celular. E aí eu deixo de permitir um desenvolvimento neurológico, porque a hora que eu tenho ócio, eu estou sem ter o que fazer, eu vou estimular o meu cérebro. O que eu preciso fazer? Eu vou ter que criar alguma coisa aqui. Então, isso é importante para eu ter mais sinapse, para vocês terem ideia, mais conexão neurológica. E aí eu vou ter uma ideia, eu vou pensar uma coisa diferente, eu vou sair da minha zona de conforto. Hoje em dia a gente não tem tanto isso. E a viagem é uma oportunidade muito bacana para isso. Então, puxa, esse lugar aqui não tá legal, vamos para outro. E aí, olha que interessante, essa coisa da família é bacana, que eu vou tomar uma decisão junta. Cada um vai ter uma participação, cada um vai dar uma opinião. Nós somos em quanto? Em casa, 4. É votação. 3, mas é a votação. É democracia, que a gente vai fazer esse processo. Mas o voto, não, todos os votos são iguais, não é o voto do pai que a mais nova não tem o mesmo voto do mais velho. Mas isso é muito legal da gente pensar. Então, o ócio, essa coisa de descobrir ambientes novos, de explorar coisa diferente. Então,
pro cérebro da criança isso é muito bacana. E a gente tá perdendo muito isso, né? Então é óbvio que a gente tá falando de viagem, mas se eu for viajar e levar um iPad, um celular e meu filho passar a maior parte do tempo, não valeu de nada. Não adiantou nada. Eu perdi um dos pontos mais importantes, que é essa relação familiar, é o vínculo. Mesma coisa, perde-se. Então eu acho que a gente tá falando de uma situação bacana em que eu vou, né, ficar junto, que eu vou trocar, que eu vou fazer as refeições todos os dias juntos. Então isso, pro desenvolvimento, essa coisa que eu falei da troca, é muito bacana pro cérebro. Eu acho que você monta uma base mais sólida, como a gente falou anteriormente.